Maravilha, meus amados, mais uma semaninha aí de ensino remoto, né? Continuamos aí com a nossa plataforma remota, tá? Lá no final da aula de hoje eu peço uma opinião de vocês muito sincera com relação ao que a gente está fazendo, ao trabalho da gente, por aí vai, tá? E eu já peço de antemão também o seguinte, pessoal. Hoje eu trabalho com vocês a frente 1 e a frente 2, tá? Até as 23h59 vocês terão oportunidade de enviar os exercícios de fixação. Já falo quais serão eles, tá? Pessoal, nessa primeira parte aqui na frente 1, lá na aula 10, na página 4, a gente vai falar um pouco sobre os estados físicos da matéria e, mais do que isso, um gráfico que nos ajuda a interpretar todos esses estados físicos que a gente tem aqui nesse slide, né, o sólido, líquido, gasoso, são os principais que a gente tem para a matéria, tá? E as mudanças de estado físico que ocorrem com os materiais, tudo bem? Meus amados, então é o seguinte, aquela coisa bem beabá de sempre, né? Então, o que você tem no estado sólido? Você tem forma e volume bem definidos, então o formato não depende do recipiente, nem nada do tipo, o volume também é extremamente bem definido, tá? Porque eu tenho moléculas unidas numa estrutura chamada de retículo cristalino. Elas estão de uma forma extremamente concisas ali, tá? Próximas entre si, e isso acaba dando um estado de agregação muito definido para ela, tá bom? Isso no estado sólido. No meu estado líquido, eu já tenho uma liberdade molecular um pouco maior, então as partículas têm uma liberdade maior para fluir, ok? Então você tem somente o volume definido, tá? O que acontece com o formato? O formato do seu composto no estado líquido ele vai admitir o recipiente que está em volta. Tá? Então, se eu tirar, por exemplo, esse líquido aqui e colocar numa garrafa, ele vai admitir o formato da garrafa. Tudo bem? Quando eu passo para o estado gasoso, o que acontece? Eu aumento ainda mais a velocidade das minhas partículas, tudo bem? O que está acontecendo? Eu tenho uma pequena atração entre essas partículas, porque elas estão distantes umas das outras, tá? E aí, o que vai acontecer? O volume e o formato vai depender do tamanho do recipiente. Por quê? Quando eu tenho partículas no estado gasoso, a tendência é que elas ocupem ao máximo o espaço disponível que elas têm, tá? Então, essa é a principal diferença que eu tenho dentro dos três estados físicos principais da matéria, tá bom, meus amados? Meus amados, também é o seguinte, a gente consegue passar de um estado físico para o outro, né? Algo sólido não é para sempre sólido. A gente tem maneiras, tanto mexendo com a pressão, quanto com a temperatura de fazer isso. Tá? E essas mudanças de estado físico, elas são colocadas aqui nesse slide para a gente. Tá? Então, por exemplo, quando eu passo algo do estado sólido, uma substância do estado sólido para o estado líquido, eu posso fazer isso, por exemplo, aumentando a temperatura ou diminuindo a pressão das partículas, eu chamo esse processo de fusão. Tá? Quando eu venho para cá, saio do estado líquido e vou para o estado gasoso, eu também posso fazer isso aumentando a temperatura ou diminuindo a pressão da substância, eu tenho uma vaporização. Tá? A vaporização ela pode ser de três tipos que a gente vai comentar já já, tá bom? Quando eu volto do estado gasoso para o estado líquido, eu tenho uma liquefação ou condensação, os dois nomes estão corretos, tá? Como é que eu faço esse processo? Eu posso diminuir a temperatura da minha substância ou aumentar a pressão, tá? O aumento de pressão também pode acarretar uma liquefação ou condensação. Quando eu faço uma solidificação, eu estou saindo do estado líquido e indo para o estado sólido. Tá? Da mesma forma, eu tenho aqui um aumento da pressão ou uma diminuição de temperatura. Tá? Lembrando sempre, existem substâncias que me permitem passar diretamente do estado sólido para o estado gasoso e vice-versa, num processo chamado sublimação. Tá? Não é toda substância que permite isso, eu preciso ter uma configuração bem específica para isso acontecer, né, ponto de fusão e ponto de ebulição próximos numa determinada pressão, tá? Então, algumas substâncias têm essa característica, o gelo seco, o iodo e por aí vai, tá bom? Naftalina também é um outro exemplo que a gente pode dar, tudo bem? Meus amados, sobre fusão, só para a gente dar vou relembrar aqui atrás, sobre fusão, que é esse processo do sólido para o líquido, tem dois casos muito curiosos, que é o seguinte: a maioria das substâncias, quando elas passam por um processo de fusão, você percebe um aumento no volume delas, tá? Com exceção da água, do bismuto e do antimônio, que são três substâncias bem clássicas, onde eu tenho uma contração, tá? Então, assim,
No caso da água, a expansão é quando eu estou passando para o estado sólido. Quando eu venho para o estado líquido, eu sofro uma contração. Você consegue perceber isso pelo seguinte: quando você coloca uma garrafa de água na geladeira, uma garrafa plástica, por exemplo, no congelador, você percebe que após virar gelo, ela estufa. Quando você coloca ela novamente para passar para o estado líquido, sofrer um processo de fusão, ela aos poucos vai diminuindo esse estufamento. Tá? Então, a água é um exemplo de curva de fusão que sofre uma contração no seu volume. Tudo bem? Meus amados, eu tinha comentado com vocês que a vaporização tem 3 tipos. Eu tenho, lembrando sempre, né, a vaporização é quando eu passo do estado líquido para o estado de vapor, líquido para o gasoso. Tá? Pessoal, outra coisa importante que vale a pena comentar é a diferença entre os termos vapor e gás. O vapor, ele é instável à temperatura ambiente. O gás, ele é estável à temperatura ambiente. O vapor tem uma tendência muito grande a voltar para o estado líquido. O gás, não. Tá? Pessoal, eu posso ter uma evaporação. Tá? A evaporação, geralmente, ela é extremamente lenta, tá? A gente tem como exemplo aí as roupas secando no varal, a própria água de um rio evaporando na temperatura ambiente, por aí vai. Eu tenho a ebulição, então a ebulição já é uma passagem um pouco mais rápida e desordenada do estado líquido para o estado gasoso. E por fim eu tenho a calefação, que é uma passagem extremamente rápida, praticamente instantânea do estado líquido para o estado gasoso. Tá? Aqui eu coloco alguns exemplos, ó, a evaporação, o lago que eu comentei com vocês, a ebulição, uma panela com água que demora um certo período de tempo para entrar nesse processo, e a calefação, pequenas gotículas jogadas numa superfície quente, automaticamente entram passam do estado líquido para o estado gasoso, sofrendo a calefação. Tudo bem? Pessoal, sobre a ebulição, existem alguns pontos importantes, que é o seguinte: a ebulição ela varia com a altitude, tá? Porque ela depende da pressão atmosférica, tudo bem? Então, assim, quando eu tenho pressões atmosféricas diferentes, os pontos de ebulição também serão diferentes, tá? E aí a ideia é o seguinte: aqui eu tenho 3 leis principais da ebulição para vocês, tá? E o que acontece? Quando eu tenho a uma dada pressão, a temperatura no qual ocorre a ebulição é bem determinada para cada substância. Porém, quando eu mudo a pressão atmosférica, naquele local, por exemplo, essa temperatura de ebulição ela pode variar. Tá? Qual que é a tendência? Quanto menor a pressão atmosférica, menor é a temperatura de ebulição da minha substância. Então percebam o seguinte: a pressão atmosférica lá em Quito, no Equador, ela é bem menor do que ao nível do mar em Santos. O que você observa? 90 graus é a temperatura que a água ferve por lá, 100 graus é a temperatura que a água ferve em Santos. Tá? Quanto maior a altitude, mais rarefeito é o ar, as moléculas, as partículas do ar atmosférico estão mais distantes, eu tenho uma pressão menor e a temperatura de ebulição também é menor. Quando eu estou ao nível do mar, essa temperatura é maior porque a pressão é maior ao nível do mar. Tudo bem? Pessoal, com base nisso, eu proponho um exercício lá da página 6 para vocês, tá? Vocês têm algumas tabelas para analisar, essas tabelas relacionam a altitude com a pressão atmosférica e a temperatura de ebulição, e vocês vão ter que me dizer aí em qual local a temperatura de ebulição da água é menor ou maior em relação às alternativas que a gente tem aí, tá bom? No próximo vídeo a gente corrige.